Boa noite a todos. Boa noite aos que nos assistirão em casa também, aos presentes. Bem, essa noite nós estamos, de certa forma, em festa, né? Porque amanhã comemora-se o aniversário de nosso mentor maior, né? Chico Xavier, que a Isa bem lembrou, faria 113 anos de encarnação, né? Ou reencarnação, se tivessem reencarnado. E, como vocês bem sabem, Chico Xavier é talvez o patrono da casa, né? Um espírito de muita luz, que teve muita ligação com nosso saudoso irmão Ariston, né? Em vida, e continua tendo, né? Então, hoje nós vamos, antes da palestra do nosso irmão Sivaldo, nós vamos passar um vídeo em homenagem a Chico Xavier. Eu queria iniciar a atividade lembrando das atividades do Monte, né? As atividades semanais que nós temos aqui na casa. Então, nós temos segunda-feira, às 20 horas, o estudo das obras de André Luiz. Terça-feira, às 17 horas, o Bazar Memei, abertura. Às 20 horas, a abertura da farmácia fitoterápica Dr. Aníbal. E às 20 horas, também o início dos trabalhos no Anel de Luz, né? Com aplicação, inclusive, de paz. Quarta-feira, às 19h30, inicia-se o atendimento terapêutico espiritual, neste salão, e o tratamento de cura, com preenchimento de fichas. Se alguém tiver interesse também, contactar a Isa ou o Renato, né, para preencher essas fichinhas para o atendimento terapêutico. Quinta-feira, às 20 horas, a reunião e atendimento em desobsessão. Sexta-feira, reunião de desenvolvimento mediúnico, também às 20 horas. No sábado é o dia que nós temos mais atividades, que se iniciam pela manhã, às 8h30, com o café da Irmã Dulce. Às 9 horas, atividade de yoga, bazar Meimei e a evangelização infantil. E às 10 horas, a abertura da farmácia fitoterápica Dr. Aníbal. Também às 10 horas, o plantão de paz. E às 20 horas, a nossa atividade, né? Reunião pública. E aí se encerra o dia. Existem trabalhos assistenciais ligados a essa casa também. Podemos citar aqui, aos domingos, às 8 horas, Solidariedade que Alimenta. Não é todo domingo, né, Isa? 15 dias. Às quintas-feiras, às 18 horas, no Hospital de Base, o grupo Irmã Dulce faz um atendimento belíssimo, né? Um atendimento, um atendimento, digamos assim, baseado em música, né, Isa? Para os pacientes do Hospital de Base e espiritualidade. Primeiro domingo do mês, a sopa do tio Tom, e todo terceiro domingo do mês, a caravana de São Gabriel, que sai daqui com distribuição de cestas básicas de São Gabriel e também atividades de evangelização, né, com aquela comunidade. Hoje nós teremos, então, a palestra do nosso irmão Sivaldo, que se intitula Chico Xavier, o Apóstolo do Brasil. Nada mais oportuno, né, para essa data. Vamos iniciar, então, pedindo ao nosso irmão Acácio para fazer a oração inicial. Caríssimos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos às esferas mais superiores, rogando ao Mestre Jesus, aos mentores da nossa casa. Jesus querido, Senhor de nossas almas, obrigado, Mestre, pela oportunidade que nos concede de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. Permita, Jesus querido, a presença entre nós de seus mensageiros de luz, dos mentores de nossa casa, que eles possam harmonizar os nossos pensamentos, acalentar os nossos corações, de maneiras que estejamos receptivos à mensagem da noite de hoje. Rogamos também, Jesus querido, por muita luz, muito amparo, muita intuição para o nosso irmão encarregado do estudo desta noite. Que assim seja.
Então vamos agora passar o vídeo em homenagem a Chico Xavier e em seguida a palestra do nosso irmão. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força minha que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força minha que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Muito bem, então, engraçado que me chamou a atenção aqui uma frase, né, que pode ficar como mensagem aqui. Sublime ponte entre a vida na terra e a eternidade, né? Chico Xavier. Sem mais delongas, chamar nosso irmão Sivaldo para a palestra da noite. Muito obrigado, meu irmão. Boa noite a todas e a todos, os encarnados e os desencarnados que nos ouvem. Estava brincando com a nossa irmã Isa ali, que eu não sou palestrante, eu sou falador. O Renato chama por educação, eu venho, né?
E nós propositalmente colocamos esse vídeo para fazer aqui então a nossa conexão com essa casa que nós todos, né, quando chegamos aqui, respiramos a simplicidade de Francisco Cândido Xavier. E a missão que nós teremos essa noite, nos momentos que nos foram concedidos, é fazer alusão a uma obra memorável do nosso irmão Ariston Santana Teles, em que ele idealizou no ano de 2009, para que as comemorações do centenário do nosso querido Chico pudesse ter uma significativa obra que pudesse trazê-lo, né, principalmente alguns aspectos desconhecidos pela grande mídia e pela maioria de nós espíritas, né? Então, o nosso querido Ariston idealizou essa obra no segundo semestre do ano de 2009, em muitas viagens até Uberaba. Ele, numa parceria com o nosso querido Eurípides Higino, tinha ali horas e horas de conversa, buscando ele com o seu lado repórter, fazendo então esses questionamentos dessa vivência tão próxima que o nosso querido Chico teve com Eurípides por mais de 40 anos. E a significação dessa obra, né, que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler, eu recomendo, e muito, se nós tivermos alguns livros aí, como, por exemplo, o nosso Marcel Souto-Maior, que tem as vidas de Chico Xavier, nós pegarmos Ramiro Gama, com lindos casos de Chico Xavier, pegarmos Marlene Nobre, Meus Pedaços de Espelho, e algumas outras tantas obras que fazem aí a biografia do nosso Chico. Mas eu me permito falar que poucas têm não só a simplicidade dessa obra, mas a grandeza com que ela foi feita. Porque o nosso querido Eurípides, ele constituiu-se numa figura um tanto quanto controversa por algumas pessoas. Porque ele próprio, nessa casa, ocupando um microfone como esse, se disse, né, aquele que foi escolhido para ser um verdadeiro para-choque de Chico Xavier. E, nas palavras dele, ele exerceu uma função extremamente antipática, porque ele tentava, dentro das suas possibilidades, preservar a figura do médium. E essa convivência deles começou lá no ano de 1955, o ano que o pai do nosso João dos Reis, né, que é o pai de Eurípides Higino, ele desencarnou, e a sua mãe, Dona Carmen, quando foi a Uberaba, então, surpreendeu-se, porque ela era a primeira vez, eles são da vizinha cidade de Tuiutaba, ali no Triângulo Mineiro, quando o Chico, na hora do atendimento àquelas pessoas, disse em alto e bom som: Dona Carmen, Dona Carmen, eu preciso falar com a senhora. E aí ela falou que, na conversa que ela teve com ele, ela passou, primeiro, de se sentir ali, de certa forma, reconhecida por alguém que ela nunca tinha estado. Foi mais ou menos o que aconteceu com o nosso querido Ariston, quando esteve lá em Uberaba, na sua juventude, que o Chico, chamando-o pelo nome, começou então esse contato tão estreito. E por que esse livro é interessante? Ele busca, primeiro, contextualizar o Chico como homem. E não seria nenhum exagero nós dizermos que esse médium, que nas palavras de Eurípides, que está aqui, psicografou 412 obras, que teve aproximadamente 25 milhões de obras publicadas em 9 idiomas, tem uma obra que não cabe dentro de um livro. Porque a obra de Francisco Cândido Xavier, nesses pequenos momentos que nós vimos nesse vídeo, ele realmente nos faz refletir sobre essa criatura. E o homem Chico Xavier, Eurípides nos traz alguma coisa, né,
que nós já tínhamos escutado a primeira vez no ano de 2003, quando a Folha Espírita de São Paulo, através do nosso querido jornalista, à época, Caibar, ele traz que o nosso querido Chico, e isso o nosso querido Eurípides nos traz, que ele constituiu-se na reencarnação do nosso querido e nosso prestimoso, saudoso Elias, que foi um dos profetas que ali no ano de 900 a.C. já começou então a falar da vinda do Salvador. Prossegue Eurípides dizendo que ocupou novamente o corpo físico, como Platão, na Grécia, por volta do ano 350 a.C. Depois ocupou a veste de João, o evangelista, nascido em 6 da era cristã. Volta depois, no ano de 1354, como 1354, como John Hus. E depois, no dia 19 de março de 1545, como José de Anchieta. E depois, no dia 3 de outubro de 1804, como o nosso querido Leon Denisard Rival, nosso Allan Kardec. E interessante, isso aí já é uma colocação que não está no livro, mas que nós fazemos, que na memorável obra chamada Obras Póstumas, que na época Lemarie fez revisitou as obras de Kardec, e lá tem uma fala do próprio Kardec, quando ele questiona o seu anjo guardião se a sua reencarnação demoraria muito. E aí ele tem a resposta de que não, que ele deveria renascer em terras sul-americanas em data próxima para completar a sua obra. E o Chico brinca muito, né, porque ele tinha um aspecto, às vezes, muito caricato. Ele aproveitava esses momentos de descontração. E ele disse que quando a espiritualidade lhe disse, né, que ele iria renascer, aí já como Kardec, no plano espiritual, e essa data seria no dia 1º de abril, ele disse que se eles não poderiam postergar pelo menos um dia, né, porque senão ele nasceria no dia da mentira. Ele falava isso e dava aquela risada gostosa, assim como era a pessoa que gostava de passar sempre a tristeza para o lado de lá e fazer com que todos nós, mesmo experimentando as suas dores, tivéssemos a alegria de compactuar os instantes que estavam com ele. Mas Eurípides, quando dá o seu testemunho da sua vivência com Chico, ele nos coloca algumas coisas dessa intimidade de Chico que a gente fica pensando o tamanho desse espírito. Porque, primeiro, ele dá-nos conta do total desprendimento que ele tinha dos bens materiais. E ele busca uma contextualização totalmente diversa. E o nosso querido Ariston até também coloca um caso pessoal, porque no livro ele coloca todos os capítulos, os 7 capítulos que tem no livro. O Ariston coloca em algumas questões, algumas perguntas que ele faz uma complementação. E nesse sobre o desprendimento dos bens materiais, dos motivos que o Chico, quando chegou em 1959, e ficou durante 16 anos na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. Só que, de certa forma, quiseram engessar o trabalho do médium. E ele, então, cria o Centro Espírita da Prece, a Casa da Prece, em Uberaba. E aí ele conta que um desses casos que fez com que ele saísse de lá
é porque algumas pessoas estavam ali na busca de que ele aceitasse esses donativos. E ele tinha, Chico, uma verdadeira ojeriza. E Oriston diz que no ano de 1994 ele hospedou aqui um confrade que tinha, de uma senhora portuguesa, trouxe uma escritura pública de um apartamento no Rio de Janeiro, na rua Vieira Souto, um luxuoso apartamento, e já trouxe com toda a procuração para que o Chico pudesse aceitar isso aí e usar da melhor maneira que quisesse. E essa pessoa passou aqui para Brasília, falou dessa sua missão, só que ele chegou em Uberaba, Chico ouviu a história dele, viu a documentação e pediu ao advogado, esse representante dessa senhora, que aceitasse a sua recusa, porque ele não teria como dar uma destinação maior para aquele imóvel. E todas as tentativas do nosso querido amigo resultou em frutífera. E ele, retornando aqui para ir para Lisboa, falou para o Tom, né, nosso querido Tom, que poucas vezes ele viu, primeiro, tanta firmeza em alguém numa recusa, mas também tanta educação em fazer essa recusa. E o nosso querido Chico, na visão de Eurípides, ele tinha a vontade sublime de não fazer nenhuma perda de tempo na sua tarefa. O nosso querido Eurípides diz que, mesmo já chegando aos 80 de idade, o Chico pouquíssimas vezes dormia depois das 2 da manhã e quase nunca despertava depois das 7. Dizia mais Eurípides, que ele, Chico, tinha uma necessidade, no dizer dele, de estar sempre pronto para ser esse veículo interessante, prestimoso, na busca de fazer com que a espiritualidade tivesse nele, então, alguém que pudesse, acima de tudo, estar com a farmácia de Jesus, que era o seu evangelho, através dos seus exemplos amorosos. Eurípides nos diz, quando foi perguntado, que um dos livros que mais tocava o nosso querido Chico era o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. E também a memorável obra que veio a lume no ano de 1941, denominado Paulo Estevão. Certa feita, numa dessas idas, o Tom perguntou ao nosso querido Eurípides como é que era o tratamento de Chico com Jesus. E a resposta foi uma resposta interessantíssima. Ele dizia o seguinte: Chico falava com muito amor de Jesus. Parecia um velho amigo, mas acima de tudo um amigo muito especial. E um fato que certamente no meio espírita, né, como nós temos aí muitos de nós que nos dizemos crentes na doutrina espírita, mas ainda desprovidos da fé, tem um fato interessantíssimo que o nosso querido Eurípides fala, foi que uma dessas oportunidades, ele estava no seu consultório, porque ele era dentista, e foi chamado às pressas lá para a residência, e chegando lá, disse que o Chico estava em êxtase. E ele não entendia o que estava acontecendo, mas depois Chico falou que naquele dia ele tinha recebido a presença amorosa de Jesus de Nazaré. E
disse o nosso querido Eurípides que em algumas oportunidades ele, Chico, recebera também a presença de Nossa Mãe Santíssima. Então era um espírito, né, que já vinha depois dessa bagagem de reencarnações, no dizer de Eurípides, com um compromisso muito próximo com Jesus. E que buscava, então, durante as suas oportunidades que tinha, fazer com que Jesus chegasse de uma forma muito suave àqueles que o buscavam, né? Conta-nos nosso querido Eurípides que, no final da sua estada entre nós, as cartas consoladoras de Francisco Cândido Xavier fizeram com que pelo menos 10.000 mensagens pudessem ser instrumentos fecundos de consolo para mães, pais, irmãos, esposas, amigos, trazendo a certeza absoluta de que a morte, como nós tentamos colocar nas nossas vidas, não se constitui nada mais do que uma passagem. E, logicamente, o nosso querido Ariston, né, deixa algumas perguntas um tanto quanto incômodas quando ele chega para o nosso querido Eurípides e fala sobre algumas personalidades, principalmente já no momento em que o Chico já se aproximava do seu retorno ao corpo espiritual, ou plano espiritual, em que buscou-se fazer com que ele chancelasse um continuador. Porque o tratamento do nosso querido Chico com todos os nossos confrades era muito, eu diria que era muito respeitoso, né? Eurípides fala que ele não tinha, pelas religiões, nenhuma delas, sem exceção, nenhuma restrição. E, diferentemente de muitos, ele se dava bem com todos os religiosos e sempre colocava as religiões como sendo caminhos que nos conduzem à divindade. Mas um dos fatos que o nosso Eurípides narra é que um conhecido palestrante, que ainda se encontra encarnado, queria ser chancelado para ser, de certa forma, o sucessor de Chico nas lides. E que ele, então, se sentiu muito constrangido e que uma das poucas vezes que ele não recebeu essa pessoa que tem um histórico um tanto quanto conturbado, né? E que o nosso Chico, certa feita, até coloca isso publicamente. E existe um livro que tem essa carta colocada de uma maneira bem literal. O Chico buscava, acima de tudo, segundo o nosso Eurípides, é uma coisa que muito entristecia ele, é a incapacidade dos espíritas se unirem em torno do trabalho de Jesus. Ele dizia que nós perdíamos muito tempo em algumas discussões estéreis e não fazíamos todo o bem que estava ao nosso alcance fazer. E nesses questionamentos, nós tivemos até uma fala do nosso querido Eurípides, quando do rompimento do Chico com a Federação Espírita Brasileira, porque ele deixou de uma forma muito clara a vontade, ele, Chico, de fazer com que nós, a doutrina espírita, não tivéssemos o engessamento das religiões comuns. Ao ponto de o Chico dizer o seguinte: se nós tivermos uma mudança radical na doutrina espírita, eu não tenho nenhum constrangimento em deixá-la e ficar com o trabalho com Jesus. Então a preocupação dele sempre, em todos os momentos, era fazer com que Jesus fosse
sentido pelas pessoas através da sua fala e através do seu exemplo amoroso. E nós temos uma passagem muito interessante nesse livro, que o Ariston pergunta, né, se o nosso querido Chico, de certa forma, tinha, porque as pessoas até falavam que ele queria, de certa forma, dar uma vertente assistencialista na sua obra. E ele disse que não, que a vontade que Chico tinha, acima de tudo, é fazer com que o exemplo de Jesus pudesse ser entendido. E por isso que ele, Chico, gostava de fazer com que todas as pessoas, mas principalmente as mais pobres, pudessem ter por ele, não uma admiração como ídolo, mas enxergá-lo como irmão. Por isso ele tinha o hábito de beijar a mão de todas as pessoas, principalmente os mais humildes. Na parte intermediária do livro, o Ariston faz um questionamento a respeito da indicação do nosso querido Chico para o Prêmio Nobel da Paz, que deu-se no ano de 1981. E, na visão de Eurípides, embora nós tivéssemos à época mais de 10 milhões de assinaturas de brasileiros de todas as religiões, buscando fazer com que houvesse um reconhecimento, na visão do nosso querido Eurípides, faltou uma vontade política das autoridades brasileiras, e nós tivemos também um lobby muito grande da Igreja Católica para que esse prêmio fosse endereçado à Madre Teresa de Calcutá. E, à época, ele disse que o Chico ficou extremamente constrangido da sua indicação, porque ele não se via merecedor disso, mas ficou extremamente satisfeito, porque ele tinha também, pela Madre Teresa de Calcutá, uma admiração muito grande pelo trabalho que ela desenvolvia. Então, em cada uma das páginas desse livro, a gente vai mergulhando dentro de uma figura humana que está em desuso nos nossos dias. Porque ele não procura se fazer grande. Ele era grande por natureza. Até quando tem aqui no livro a visita de alguns engenheiros da NASA, que foram fazer um estudo das potencialidades de Chico Xavier. E uma delas, eles tinham lá a capacidade de medir a sua aura, e ele foi constatado por eles que Chico tinha uma aura de mais de 10 metros. Isso explica, logicamente, aí o crivo é nosso, porque algumas pessoas, ao se aproximarem dele, tinham as mais diversas reações. Algumas se sentiam petrificadas, outras não tinham outra coisa senão lágrimas, né? Outras se sentiam, de certa forma, paralisadas ante aquela criatura que era, acima de tudo, a personificação do bem. E essa personificação do bem, Eurípides disse que muitas pessoas, inclusive no meio espírita, quiseram se apropriar de Chico Xavier, fazendo muitas vezes alguns constrangimentos, como indicá-lo para prêmios honoríficos. Ele teve mais de 1.200 prêmios que ele recebeu, ou que mandou representantes nos mais diversos organismos, principalmente câmaras municipais, e não era incomum. Alguns desses diplomas de honrarias que ele recebia, ele dava de presente para os seus amigos, porque ele não se sentia, na visão dele, digno dessas honrarias. Buscava Chico, acima de tudo, na fala do nosso querido Eurípides, de fazer com que essas coisas menores que buscassem aproximá-lo da perda de tempo, da vaidade do mundo, ele delas não se ocupasse. E o interessante é que Eurípides fala que as pessoas muitas vezes se preocupavam com Chico, e ele tinha o dom de se preocupar com todos muito mais do que elas se preocupavam com ele, né? E aí você imagina
uma pessoa às vezes com mais de 70 anos, como era o caso, chegar ali no centro espírita, às vezes 4 horas antes de começar o trabalho, né, porque era segundas, quartas, sextas e sábados que ele fazia esse trabalho, atender aos seus compromissos e depois só ir embora quando todos aqueles que estavam lá para falar com ele fossem atendidos. Então, muitas vezes, as pessoas não tinham noção do quão difícil era para ele. Então, lembremos que ele teve o seu primeiro problema cardíaco em 1976. Né? E até tem uma passagem muito interessante, uma pergunta jocosa que o nosso querido Eurípides responde, porque Ariston pergunta, vem cá, mas o Chico era uma pessoa solitária? Aí o Eurípides responde, olha, ele próprio dizia que não, porque ele sempre se fazia acompanhar da angina e da catarata. Né? Então ele tinha essa fala espirituosa que buscava se colocar, acima de tudo, como alguém de só menos importância perante a grande obra que ele trazia. Né? E, logicamente, a gente, depois de ver muito a fala do nosso Eurípides, e aqui talvez ele tenha, ou colocou-se de uma forma até um tanto quanto, eu não diria de vítima, mas uma pessoa que sentiu muito que a sua missão, na visão dele, não foi bem entendida. E tem aqui uma pergunta que o Ariston faz, que deixou o nosso querido Eurípides numa saia justa, né? Quando pergunta se ele tinha ciência do tanto que ele era detestado por algumas pessoas, ele disse que tinha, e dá aqui uma grandeza do nosso querido Chico. Porque o nosso querido Eurípides, uma certa feita, porque chegou em Portugal a fala de que ele, Eurípides, estava a vender senhas para atendimento pelo Chico. E essa época, então, foi noticiado na imprensa escrita, falada e televisada, esse aspecto, e ele ficou muito constrangido. Depois, quando apurou-se, era um motorista de táxi, que tinha o mesmo nome, e que fazia esse artifício, né? Mas até então, Eurípides se sentiu extremamente incomodado. E o Chico, na sua visão paternalista, tentava demovê-lo de carregar, Eurípides, carregar qualquer tipo de mágoa, de ressentimento. Mas o nosso querido Eurípides, então, diz que ele resolveu, em determinada época, atentar contra a própria vida. Resolveu, naquela carga no entender dele, de incompreensões das pessoas, ele eu não quero mais. E foi, então, até o cemitério de Uberaba, no túmulo do senhor pai José dos Reis, e ali ele pede desculpas ao seu pai e diz que iria desistir da vida. E ele, mesmo tendo as chaves da porta, quando ele chega na sua casa, já pronto para ver qual seria o instrumento que ele iria utilizar, o Chico, em prantos, abre a porta e diz, meu filho, seu pai, José dos Reis, acabou de sair daqui e me disse que você quer se matar. Você não vai fazer isso. E aí, Eurípides, tocado por aquela demonstração amorosa de Chico, que estava ali em lágrimas, né? Demove, então, nessa ideia de cometer o autoextermínio. E tem uma outra passagem, né, quando o nosso querido Tom pergunta se ele se sentia, de certa forma, na obrigação de acompanhar Chico. Ele diz, olha, eu sempre que podia estava junto com ele. Mas, infelizmente, teve uma dessas viagens que ele foi para o Rio de Janeiro para receber lá uma comenda e eu não pude ir.
Mas nós tínhamos sempre a companhia de 2 policiais que se revezavam para fazer a segurança ali, porque tinha, né, infelizmente, muitas companhias ou muitas pessoas que não respeitavam aquela incapacidade da pessoa que já estava experimentando os seus problemas de saúde. E aí o nosso querido Eurípides disse que estava em casa sozinho quando o seu pai liga, né, para ele, pediu que ele saísse imediatamente de casa. Ele não entendeu. Não fale nada, saia imediatamente de casa. E ele disse que quando foi saindo, viu um carro que estava a chegar, e ele saiu e depois ficou sabendo pelo Chico que eram 2 pessoas que foram lá para assassinar o nosso Eurípides Higino. Então, Chico, no relato do nosso querido Higino, foi a demonstração de um médium que tinha potencialidades que nós não encontramos ainda aqui na Terra. Mas tinha, acima de tudo, uma proteção da espiritualidade que transcendia o imaginável, né? Eurípides disse que teve a oportunidade de ver, numa época em que reclamaram muito, né? As pessoas iam visitar o nosso Chico e faziam comentários, muitas vezes, totalmente descabidos, né? Então saiu uma reportagem de que a casa deles era uma bagunça, né? E aí o nosso querido Eurípides falou o seguinte: olha, a nossa casa tinha a arrumação que era possível. Porque imaginemos que meu pai, ele se referindo a Chico, levantava a parte da manhã, porque às 7 horas ele começava, depois do desjejum, ele começava a fazer a preparação das cartas. Então não era como hoje, né? Que você ia lá no computador e rapidinho... hoje não vamos mais no computador, nós vamos no telefone, né? E ali rapidinho falamos. Não, o Chico Xavier foi o maior cliente do Correio de Uberaba. Então ele tinha uma quantidade de cartas muito grandes. E há uma brincadeira do Tom e ele, né, que não está no livro, mas eu gosto sempre de comentar, porque o nosso querido Tom e o Chico, eles tinham realmente, eram almas que tinham uma afinidade muito grande. E certa feita, o Tom disse que estava com um problema, que ele precisava de uma solução. E aí, quando ele escreve para o nosso querido Chico, descobriu que ele não se encontrava em Uberaba, que ele estava no Rio de Janeiro. Mas ele ficou muito mais espantado quando ele tem a resposta da carta. E ele ficou encucado com aquilo. Pô, será que alguém leu? Porque ele, Chico, gostava, ele próprio, das cartas endereçadas a ele, na sua grande maioria, ele próprio não só lia e respondia. E Eurípides dá o testemunho que muitas cartas ele respondia mediunizado. A própria espiritualidade é que dava a resposta para que as pessoas buscavam dele. Mas a questão do nosso Ariston foi o seguinte: ele recebe a carta de volta e depois descobre que o Chico está lá no Rio. E a carta textualmente fala do assunto. Então ele falou: mas como é que ele respondeu se ele não estava lá? E, bom, ele deve ter lido. Alguém deve ter lido e falado com ele, né? Sabia da nossa proximidade, mas o Tom disse que uma dessas idas a Uberaba, e convidado pelo Chico para ali, na preparação das cartas, ele vê lá no fundo da gaveta a sua carta lacrada. Ou seja, ninguém leu a carta, mas o Chico sabia o conteúdo que ela tinha, né? E o Chico ainda falou sobre a música que eles estavam ouvindo quando escreveu a carta para o Chico. Detalhe, o dia que o Tom me contou isso, nós estávamos no escritório, lá embaixo, né? Então, ele, olha só a precisão. Ele falou até qual era a música de Beethoven que o nosso querido Tom estava ouvindo quando escreveu a carta.
E tem um caso também pitoresco que quem conta é o nosso querido irmão Carlos Bacelli. Ele fala, porque todos nós, né, ainda demoraremos muito, e eu costumo dizer que essa frase não é minha, eu já ouvi de alguns oradores espíritas, que nós demoraremos muitos séculos para entender a personalidade de Francisco Cândido Xavier, né? Porque ele tinha, acima de tudo, uma possibilidade que a gente não tem ainda como medir, né? Então imagina que o nosso querido Bacelli, que às sextas-feiras psicografava com o Chico, e aí imagina só, ele atendia todo mundo nas sextas-feiras. Então na madrugada de sábado, aquelas pessoas mais próximas iam para a casa do Chico e ainda ia tomar um café e tinha uma rodada de conversa. E o Bacelli, ele era odontólogo, então trabalhou o dia inteiro, estava cansado. E a Márcia, sua esposa, estava lá quando alguém pergunta sobre a pomada Vovô Pedro. Como é que tinha sido concebida. E o Chico, então, começa a explicar com detalhes como é que ela foi concebida na espiritualidade. E essa conversa foi incumpridando. O nosso Bacelli foi lá para a Márcia e perguntou, Márcia, vamos embora? Né? Daqui a pouco ele chega ela nada. Márcia, vamos embora. E ela lá, segura, né? Aí ele chegou com aquela delicadeza que nós homens temos, né? De vez em quando, mas levamos depois na cabeça por causa disso. E aí falou, olha, se você não for embora agora, você vai por outros meios, porque eu vou. E ela, toda aborrecida, saiu com ele. E depois teve aquela velha reprimenda, né, Ribamar? Ela falou umas palavras para ele dentro do carro, e ele entrou na pilha e falou assim, olha, eu não sei quem fez essa pomada, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. E foram embora. Aí, no próximo sábado, na madrugada do próximo sábado, chega lá uma pessoa, já estava ali na hora de ir embora, alguém perguntou assim, o nosso Chico, você, por acaso, consegue ler os nossos pensamentos? Aí o Chico, para não constranger, né, falou assim, olha, às vezes consigo. Por exemplo, na madrugada de sábado passado, o nosso querido Bacelli mais a Márcia, lá no carro, quando estava falando da pomada Vovô Pedro, ele disse que não queria saber, não sabia, não queria saber e tinha raiva de quem sabe. Aí o nosso Bacelli ficou vermelho igual um pimentão, né? Então, o nosso querido Chico, trazido aqui por Ariston Teles e pelo nosso querido Eurípides, ele é essa pessoa que testemunhou Jesus na sua estada entre nós. E ele tinha uma luz tão forte que ele não queria ofuscar ninguém. Mas ele tinha, por aquelas pessoas que o buscavam, uma amorosidade que transcendia aquilo que nós consideramos como normal, né? Então, tá nesse livro que tem aqui o nosso querido irmão Antônio Borges faz o prefácio dele, e o nosso irmão Milton Rata faz a apresentação desse livro. E tem uma frase aqui do nosso querido Arthur Schopenhauer, que diz que a simplicidade é o último degrau da sabedoria. Então, eu acho que o nosso querido Chico, ele quis, fazendo-se simples, não por empáfia, é porque ele era simples. Ele buscava fazer com que nós tivéssemos, aquele que o procuravam, tivessem a capacidade de entender que ele tinha a necessidade de amar. Ele tinha. Isso era intrínseco da figura humana dele. E essa necessidade de amar, muitas vezes, era totalmente incompreendido por aquelas pessoas que o buscavam. Então, quando ele não tinha
a possibilidade, e aí foi uma das frases mais controversas que o livro traz, quando o Ariston pergunta para o nosso querido Eurípides, mas Chico mentia? Ele falou o seguinte: não, Chico nunca mentiu. Mas ele sempre falou o seguinte, que a verdade, muitas vezes, deve ser colocada de forma que ela não constranja. E eu depois pensei nessa frase um tempão, e a gente entende que o Chico buscava, então, onde quer que estivesse, ter a capacidade de fazer com que os corações pudessem ser tocados. Né? E uma das passagens talvez mais emblemáticas, né? Porque a carreta da caridade, que nós tivemos a possibilidade de ver no vídeo aqui, no mês de dezembro. Então, amigos provenientes de vários estados da federação, de outros países, doavam aquelas mantimentos, brinquedos. E então, às vezes, mais de 4.000 pessoas na fila e o Chico ali sentado, falando com uma a uma. Não para, de certa forma, se colocar como uma situação de alguém que quer ostentar o bem, não. Ele sentia a necessidade de tocar o coração daquelas criaturas. E aí, um daqueles colaboradores diz o seguinte: olha, Chico, você não deve ter notado, mas teve uma família inteira aqui que cada um pegou uma cesta básica. E depois contrataram um carro de praça e foram embora. Aí ele olhava com aquele olhar amoroso, né? E falava: olha, eu não sei se eles fizeram o correto, mas nós fizemos. E aí, para encerrar, ele, certa feita, uma pessoa questionou-o, porque ele gostava sempre de comprar a sua própria comida. Né? Sempre quando podia, ele falava: eu sou uma pessoa do povo. Ele tinha necessidade disso. Mas uma pessoa ficou meio incomodada porque ele pegava um tomate bom e um não. Um bom e um não. Aí a pessoa: ô Chico, por que você não pega só os tomates bons? Ele: olha, depois de mim vem alguém. Se eu pegar só os bons, com que ele vai ficar? Então é uma grandeza que a gente não consegue, né? Nos dias de hoje, comentávamos com a nossa irmã Isa, aqui, desses dias tão atribulados que nós estamos a viver, que é uma insanidade atrás da outra, no trânsito, na rede social, nos ambientes públicos, e as pessoas estão cada vez mais buscando assenhorar-se daquilo que ela acha que é dela, não se preocupando com o próximo. E o Chico, então, ele muitas vezes, quando não podia ajudar, ele chorava, abraçado àquela criatura, mas tentando fazer com que, de certa forma, ele pudesse trazer Jesus para perto dos seus corações. Ele conclui o livro, nosso querido Ariston, fazendo uma reflexão que eu vou me permitir ler, que eu achei fantástica. Ele coloca assim: finalmente, tomamos a liberdade de publicar a verdade pessoal que Chico Xavier, por humildade, nunca revelou. Se quisesse, teria dito, abre aspas, nenhum conflito abala minha fé, nenhuma provação altera minha paz. Transformo todas as minhas dores em prazerosa prece de gratidão. Vivi e vivo para servir. Não me esqueço daqueles que não se esquecem de mim. Meu céu é feito de trabalho, amor e alegria. É nele que eu respiro. Sou feliz. Sou amigo de Jesus. Moro no coração de Deus. E para que nós possamos, então, fazer uma reflexão para essas pessoas que nós gostamos tanto, né? O nosso querido Tom, que com certeza está aqui partilhando conosco desse momento ímpar, né? Do nosso querido Chico,
E como o nosso irmão disse, Francisco de Assis aqui tem a sua morada e Chico é um dos que permanentemente tem as chaves dessa casa, né? Lucas e Luan é uma dupla sertaneja que fez essa música maravilhosa, Homem de Fé. E eu termino a minha fala refletindo sobre essa música. Fiquemos em paz. Agradecemos ao nosso irmão Sivaldo. Nós vamos ter agora um pequeno vídeo seguido de uma mensagem para finalizarmos. E em ato contínuo, vou pedir aos médiuns da casa que logo após a mensagem já venham aqui para frente e para a nossa irmã Isa fazer a prece final e nós darmos o passo coletivo. Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou pra outros seguir. Pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Nesse plano aqui, sua missão terminou, mas sua marca pra sempre nessa terra deixou. Quando sente saudades, faz assim como eu, cante essa canção que o Chico renasceu. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé.
Um determinado amigo se aproximou há pouco e nos formulou a seguinte pergunta: o que pensa e o que diz você, Chico, sobre os imigrantes que aos milhares fogem atualmente da fome e da guerra nos seus países, em busca de abrigo, acolhimento e paz noutras terras? A resposta é simples. Direta ou indiretamente, todos nós fomos ou somos imigrantes, isto é, procedentes de outras terras ou de outros espaços. Vale considerar o que acontece entre os mundos habitados. Muita gente, muitos milhares de habitantes da Terra são procedentes de outros planetas. Existe esse natural intercâmbio no universo. E assim consideramos, à luz da própria doutrina, que continuo a respeitar e a divulgar, consideramos que o mundo é um só, morada dos filhos de Deus. As cercas, os muros, as fronteiras, os arames farpados são produto do egoísmo, do separatismo, da pobreza espiritual, em que muitos povos e muitos governantes ainda vivem mentalmente, espiritualmente. Para finalizar, é oportuno mais uma vez lembrar a presença de Jesus, que não veio para um povo limitado por determinado território ou divisa ou fronteira. Jesus se revelou ao mundo, a toda a humanidade, trazendo de forma inconfundível e insuperável a sua palavra poderosa de vida eterna, especialmente quando disse: amai-vos uns aos outros. Feita uma pausa, completou:
assim como eu vos amo. Porque afinal eu sou a luz do mundo. Não disse, portanto, eu sou a luz da Galileia, ou de Israel, ou desse ou daquele país circunscrito pelo egoísmo humano. Ele disse claramente, alto e bom som, eu sou a luz do mundo. Naquele momento, o Cristo Jesus falava como médium, ou seja, espelho vivo de Deus. Que o nosso Senhor abençoe a cada um de nós, meus filhos, e estenda o seu manto de compreensão, concórdia e paz sobre toda a humanidade. Assim seja. Boa noite. Vamos ao passe, então. Então, nesse ambiente de paz, de amor, de espiritualidade, com o coração em festa pela noite maravilhosa, palestra do nosso querido irmão Sivaldo sobre o nosso querido Chico, nós agradecemos a Jesus. Agradecemos ao nosso querido Eurípides, que continua em Uberaba, cuidando do grupo da prece, do legado que Chico nos deixou. Gratidão ao nosso querido Chico, pelo seu exemplo de amor, que foi e continua sendo. Do tom, da mesma forma, a sua presença que continua em nossa casa. Os dois amigos em vida e os dois continuam trabalhando juntos. São vistos aqui várias vezes. Então a eles a nossa gratidão, o nosso amor, que possamos continuar com fé, esperança e otimismo, amando, servindo, apesar dos grandes desafios que enfrentamos atualmente na Terra, e que o Monte Alverne possa continuar sob a visão do nosso Mestre Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um aqui presente. Que essa paz possa chegar a todos os irmãos hospitalizados ou nos seus lares, onde haja dor. Que Jesus abençoe e amenize cada um. Muito obrigada por tudo, Senhor. E que o nosso querido Chico continue nos ajudando, iluminando e abençoando, hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos a todos, então. Encerramos o trabalho. Viva Chico Xavier, né?